Questão 1, nunca sozinho. E aí tá o cara aqui, e o cara tá olhando pro celular. Se eu pegar aqui as alternativas e eu simplesmente começar a resolver contigo, te dar a resposta, você vai aproveitar pouco. Então vamos fazer um exercício, eu quero que você sozinho, sem ter lido as alternativas, me diga o que que você vê nisso aqui. Dá uma olhada, esse cara, ele tá dormindo e tá dizendo nunca sozinho, isso é o que o texto verbal nos diz, tá dizendo nunca sozinho. Mas esse cara não parece tenso? Esse cara não parece transtornado? Por que que ele parece transtornado? Porque ele deveria estar dormindo com o olho fechado e ele tá com o olho extremamente aberto, olhando para o celular dele, que tá do lado dele, no momento em que ele deveria descansar. Você percebe que isso aqui tá fazendo o quê? Qual é o efeito criado aqui? Galera, eu tô falando sério, isso que eu tô fazendo aqui agora é um negócio que você só encontraria dentro de um cursinho de altíssimo nível, com um professor de altíssimo nível que tivesse com você e com uma turma pequena, concentrado, fazendo um trabalho para provas específicas. Por quê? Prova de Enem, geralmente, os professores só vão assim: "Ah, não é essa, não é essa, não pode ser essa", e marca uma alternativa. Sem a gente ver as alternativas, sem ver o comando, eu quero que você mesmo me diga: tem efeito de humor aqui? Tem efeito de humor aqui? Não, não tem efeito de humor aqui. Tem efeito de crítica. É uma crítica que está sendo feita, tá? E essa crítica em que a gente coloca aqui que ele nunca está sozinho, bem, isso você concorda que tem uma certa ambiguidade aqui? Porque, na verdade, ele tá sozinho. Não tem ninguém aqui com ele. Mas o celular está sendo tratado como uma companhia constante, uma companhia que deixa ele tenso. Essa tirinha, né, essa imagem, ela deve estar fazendo uma crítica aos hábitos da modernidade, de vício em celular. As tecnologias provocam mudanças comportamentais. Em relação a seu uso exagerado, o texto, olha só, sem ter lido o enunciado, muita gente falou, o texto, ele critica. Ele critica o quê? A busca por relacionamentos superficiais. Cara, primeira coisa, tá bom? O texto, você concorda comigo? Quando ele fala o texto, ele tá falando só disso aqui, né? Do que tá escrito, certo? Todo mundo concorda? Sim? Não! Óbvio que não, não faça essa cagada. Texto não é só o que está escrito. Texto é tanto texto verbal, que é o que está escrito de fato, quanto texto não verbal. Então, só para você não cair nessa, né? Porque já teve questões que cobraram isso. Texto é tudo que está aqui, tá? Texto é tudo, é o verbal e não verbal. Então, ele tá falando de tudo. Tudo isso aqui tá criticando o quê? A falta de tempo pro descanso. Fala sério, muita gente marca essa. A live não vai ficar salva. No minuto que a live acabar, a live vai desaparecer, tá? Então, olha só, muita gente marca essa, falta de tempo para o descanso. Vamos fazer um exercício. Por que que não é a B? Esse é o melhor exercício que você pode fazer. Melhor forma de progredir em linguagem é o exercício de você dizer por que que não é uma certa alternativa. Por que que não é a letra B? Porque o problema que tá sendo criticado aqui não é que ele não tenha tempo para descansar. Ué, ele tem tempo para descansar, tanto que ele tá deitado. O grande problema de verdade é o quê? É que no tempo que ele tem para descansar, ele não consegue se desligar do celular. Necessidade de manter-se conectado. É, parece mesmo uma necessidade, porque ele tá escolhendo ficar de olho aberto e botou o celular na frente dele. Então essa é a crítica. É necessário ficar conectado, tanto que ele não consegue fechar o olho, um olho tá aberto. Só pode ser a letra C, né? Completa. Em relação ao seu uso exagerado, o texto critica a necessidade de manter-se conectado. Quantidade excessiva de informações. Não falou sobre excesso de informações. Cuidado com os saltos lógicos, né? Você falar assim, ó, pô, ah, não, mas é que no meu celular, Pedro, tem muita informação. E é por isso que o cara tá olhando pro celular, porque tem muita informação. É por causa do excesso. Não faça isso. Isso não está na imagem. Não tá falando nada sobre excesso de informações. Isso aí é você que tá. É você que tá conectando. Ah, é. Por que que ele olha pro celular? Porque tem muita informação dele. Mas a representação aqui é só o quê? Cara, a necessidade de se manter conectado. Seja porque tem muita informação ou porque tem muito entretenimento, tanto faz. Sacou? Pronto. Tendência do internauta a permanecer isolado. Outra alternativa que poderia gerar o quê? Muita extrapolação, né? Você poderia o quê? Você poderia pensar, pô, ah, não, mas o cara tá isolado, Pedro, ele tá dentro do quarto sozinho, mas meu Deus, né? Para de pensar nas alternativas erradas e começa a pensar, mas qual foi a pergunta? Esse texto tá criticando o quê? Tá criticando a tendência do cara de permanecer isolado? Não, é a necessidade. Olha só como é que é necessário, como é que ele tá com o olho aberto, como é que ele tá com o olho tenso, porque ele age justamente dessa forma, é necessário me manter acordado. Letra C então é a